Bom, vou mostrar um pouco como foi resolvida uma questão de mecânica do solo 1, tratando de permeabilidade dos solos. A questão fala que, para o sistema hidráulico indicado, calcular a carga de pressão altimétrica e total nos pontos A, B e C das camadas de solo do reservatório. Sabe-se que a perda de carga por metro da areia fina é 5 vezes maior que na areia média. Bom, como é que foi que eu fiz essa questão? Eu sei que está havendo um fluxo de água desse ponto aqui e saindo nesse outro ponto. E qual é a nossa carga total entre esses dois pontos? De 3 metros. O que a questão pede? A questão pede qual é a carga de pressão altimétrica e total nos pontos A, B e C, ou seja, a carga de pressão altimétrica e total nos pontos A, B e C. Foi o que foi feito. Bom, o que já dá para colocar nessa tabela? Nessa coluna aqui é a carga altimétrica. No ponto A é de menos 8, certo? No ponto B é de menos 3. E no ponto C é 0. As cargas altimétricas. Em relação à carga de pressão, no ponto A dá para saber? Dá, porque aqui está vindo água, água, água. Quando chega no ponto A é a divisão, né, entre o solo e a água. Mas pelo princípio de Pascal, eu sei que no mesmo nível eles têm a mesma pressão. Então eu posso dizer que essa coluna d'água que está fazendo pressão nesse ponto aqui é equivalente ao ponto A. E qual é a pressão? A carga de pressão nesse ponto aqui são de 11 metros. 8 mais 3. No ponto B, dá para saber a carga de pressão? Não dá, porque está entre as camadas de solo. E no ponto C, a carga de pressão é 0, porque não tem nada acima dela, certo? Então, a grande questão foi achar a carga de pressão e a carga total do ponto B. Dado que a carga total é a carga de altimétrica mais a de pressão, ou seja, a carga total aqui foi 8, menos 8 mais 11, que dá igual a 3. E é no ponto C, 0 mais 0, que é 0. Bom, e como foi que fez para poder encontrar a carga de pressão ou a carga total no ponto B? Primeiramente, dada a configuração aqui do nosso solo e do fluxo da água, ele está percorrendo essas camadas aqui de areia em série. Primeiro percorre essa, depois essa. Então a gente pode dizer que a perda de carga total é a perda de carga que acontece na camada A, que eu chamei isso aqui de camada A, isso aqui de camada B. A perda de carga que acontece na camada A, mais a perda de carga que acontece na camada B, certo? E qual é o outro dado da questão que ele fala, que é muito importante? Ele fala que a perda de carga por metro na areia fina é 5 vezes maior que na areia grossa, na areia média. Então, a perda de carga que ocorre em uma distância na areia fina, unidade de metro por metro, são 5 vezes maior que na areia grossa. Então, eu chamei essa distância aqui, assim, aqui de x e aqui de y. Então, x é igual a 3, né? Essa diferença aqui. E 8 menos 3, 5. Y é igual a 5. Então, substituindo aqui, o tanto de perda de carga que ocorre nessa camada por unidade de área de metro são 5 vezes maior que ocorre na camada A, que é a areia média, por unidade de metro. Só que a gente tem os nossos pesos, né, que é justamente x e y. Substituindo os valores, a gente tem que o tanto de perda de carga que ocorre em 3 metros são 5 vezes maior do que a perda de carga que ocorre
em A em 5 metros. Então, a gente dá um sistema de equação, certo? Que, jogando isso aqui para o outro lado, né? 5 dividido para 5 é 1. A perda de carga em B é igual a 3 vezes a perda de carga em A. E, vindo dessa equação daqui de cima, a gente tem que HA mais HB é igual a perda de carga total, que é a perda de carga total, 3 metros. Então, resolvendo esse sistema de equação, manipulando aqui, né? A gente pega isso e joga para o outro lado, igual a 0. Isso aqui, joga para o outro lado. E soma as equações. Esse corta com esse. Eu sei que 4 ΔHA é igual a 3. Então, nosso ΔHA, perda de carga que ocorre na camada A, é igual a 0,75 metros. E a perda de carga que ocorre na camada B é de 2,25 metros. Então, a gente sabendo as perdas de carga em A e em B, a gente vai poder encontrar as nossas cargas totais em A e B. No caso, no ponto B, né? A gente pode fazer tanto seguindo o fluxo aqui indo, como voltando, já que a gente sabe a carga total aqui no ponto C e a carga total no ponto A. Indo pelo ponto A, a gente tem que a carga total em A é de 3 metros. Só que quando ele percorre essa camada A, há uma perda de carga de 0,75 metros. Então, em B, a carga total em B é 3 menos 0,75, que é 2,25 metros. E, por consequência, né, a gente tem que a carga total é a carga de altimétrica mais a de pressão. Então, a carga de pressão, isolando ela, a total menos a altimétrica. Carga de pressão é a total, no caso do ponto B, de 2,25, menos a altimétrica, que é menos 3. Ou seja, a carga de pressão no ponto B é 5,25. E se a gente fosse seguir o fluxo contrário? A gente sabe que no ponto C, a carga de pressão carga total é de 0. E no ponto B, tem que ter uma carga que, ao somar com a perda, que é 2,25, dê 0. Ou seja, a gente pode, no ponto C, somar a perda de carga que vai acontecer aqui e achar a perda de carga no ponto B, que no caso é 2,25, né? Que a gente tinha achado aqui, 2,25. É relativo, né? Já que eu tenho no ponto B, eu preciso de 2,25 para chegar a 0. Enfim, essa questão está aqui as nossas cargas de pressão, carga altimétrica e carga total nos pontos A, B e C.